Olá, meus queridos amados irmãos em Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 22 de abril, nós estamos na terceira semana da Páscoa. E assim, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família, nesse belíssimo dia que o Senhor sempre tem providenciado para cada um de nós. Nós somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Mas não é somente falar em línguas, profetizar em nome do Senhor, não é simplesmente agir pelo ato de operar os milagres, mas é permitir a ação do Espírito Santo a frutificar em nós os seus gestos, as suas palavras e principalmente transformar o nosso interior todo santo dia. A graça é receber que precisamos e permitimos que o Espírito Santo faça em nós aquilo que Ele deseja fazer na nossa alma, como fez com os santos, que levou todos à salvação. Dessa forma, saberemos pedir: Senhor, habita em nós. Senhor, vive em nós, para que a vossa luz transforma o nosso irmão em homens novos. Assim, meus irmãos, meus amados, nós devemos fazer em nossas vidas. Nós devemos deixar o Espírito Santo agir em nós. Não é pegarmos a obra do Espírito Santo, a obra de Deus e dizer que é nossa. Nós não. A obra pertence a Deus. E assim, amados, agradecemos a cada um de vocês que sempre estão conosco, nos ajudando, levando a palavra de Deus para os nossos irmãos. Que Deus continue abençoando a vossa vida, a vossa casa, o vosso trabalho, o vosso amanhecer. Que assim as bênçãos de Deus sejam derramadas sempre sobre a vida de cada um de vocês. Neste momento, nossos momentos, nossas orações, possamos então levar os nossos olhares ao nosso Pai Todo-Poderoso, e assim como um rei, nós possamos chegarmos perto do nosso Senhor em oração, em majestade, e dizermos a Deus Pai: Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Filho unigênito do Pai, majestade, Senhor dos senhores, infunde em nós, ó Pai amado, o dom da docilidade. Acende em nós um desejo por Cristo, para que conhecemos o Senhor, sejamos um em Ti. Assim vos pedimos, em nome do vosso Filho Jesus Cristo. Amém. Primeira leitura, leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que der de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia e administrador geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que está lendo? O eunuco respondeu: Como posso se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha ao matadouro, igual um cordeiro diante do seu tosqueador. Ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça. E seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: Peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiam o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe:
Aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 65. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Nações, glorificai ao nosso Deus. Anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacilem nossos pés. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quando a Ele o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: Todos serão discípulos de Deus. Ora, todos aqueles que escutou o Pai, por ele foi instruído, vem a mim. Não quem alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná do deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele come nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, graças a Deus, seguimos com alegria no coração, caminhando nesse tempo pascal, caminhando na certeza de que o Senhor vive e reina e está no nosso meio. Dessa maneira, hoje nós temos a alegria de contemplar no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, onde diz que todos serão discípulos de Deus. Todos serão discípulos de Deus. Que maravilha quando nós escutamos uma palavra assim, proferida pelo profeta. Nós sabemos que, principalmente nos nossos tempos, não nos falta oportunidade para entrarmos em contato com o Senhor, com a sua palavra, de escutarmos o anúncio do Evangelho, de escutarmos pregações, de escutarmos sobre Jesus. Creio que em todo o mundo há mais chance de se ouvir falar do Senhor Jesus do que de não ouvir. Claro que sabemos que ainda pode haver civilizações, principalmente indígenas isoladas ou tribos isoladas, que ainda talvez não tiverem contato com a palavra do Senhor, mas acredito que é muito difícil, porque hoje em dia, muito mais do que no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, a palavra de Deus tem muito mais chance de chegar até aos ouvidos de cada pessoa. Mas Deus sempre, na sua infinita bondade e sua infinita misericórdia, providencia para que a sua palavra chegue até os confins da terra, porque essa é a vontade de Deus. Que a sua palavra seja difundida, que a sua verdade seja difundida em todo o mundo.
Porque foi esse mesmo ensinamento e a ordem que nós ouvimos do Senhor Jesus aos seus discípulos, que vão para todo mundo e façam discípulos em todas as nações. Porque essa é a vontade do nosso Deus, de que todos nós sejamos filhos e filhas. Que todos nós tenhamos conhecimento do grande amor que Deus tem por cada um de nós. Amor que o fez a dar a sua vida para que nós pudéssemos estar unidos a Ele. E no Evangelho ainda nós escutamos que ninguém pode vir a mim, Jesus falando, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Então nós vemos aí que a nossa conversão, que a nossa comunhão com Deus, com o Senhor Jesus, ela se dá primeiramente através da providência de Deus que nos atrai, de Deus que nos dá oportunidades para nós o encontrarmos. Assim como eu estava dizendo, são tantas as maneiras que hoje, que ao longo de toda a história, as pessoas tiveram para se encontrar com Deus. No passado, um pouco mais de dificuldade para que a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus chegasse até as pessoas, mas hoje em dia, muito mais fácil. Nós temos aí tantos meios pelos quais a palavra de Deus pode chegar até nós. E tudo isso são meios pelos quais Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, na sua infinita providência, usa para nos atrair a Ele. Nós vimos também na primeira leitura a providência de Deus sendo manifestada na vida daquele eunuco. Ele que estava ali sem compreender a palavra de Deus, e Deus, em sua infinita bondade, através da unção do Espírito Santo, enviou Filipe. E Filipe explicou a palavra do profeta para o eunuco. E com grande alegria, com grande decisão no coração, ele pediu para ser batizado. Ele teve, através da palavra de Deus, ele teve esse encontro pessoal com o Senhor e pediu para ser batizado. E entrou em comunhão com o Senhor. E a partir daquele momento se tornou parte do corpo místico do Senhor. Ele se tornou parte da igreja do Senhor. Porque todos nós que somos batizados somos partes do corpo místico do Senhor Jesus, somos parte da igreja, somos parte desse povo eleito de Deus, de filhos e filhas de Deus. Então Deus, mais uma vez, Deus sempre providencia meios para que nós nos aproximemos dele. Basta que nós estejamos com o coração aberto, com os olhos da nossa alma abertos, com os nossos ouvidos espirituais abertos, para percebermos que Deus a todo instante está nos dando meios para que nós possamos ir, para que nós possamos nos aproximar dele. Mesmo, meus irmãos e minhas irmãs, situações difíceis que nós possamos estar vivenciando, essas situações de sofrimento podem sim também ser meios pelos quais nós podemos nos achegar ao Senhor. Nós podemos usar dessas coisas que nos fazem sofrer, que estão trazendo dificuldade na nossa vida, para nos aproximarmos do Senhor. Nós possamos, como muitos dizem, tirar um bem do mal que está acontecendo na nossa vida, daquilo de ruim que nós estamos vivenciando. Nós podemos tirar um bem maior disso tudo. Se estamos sofrendo, é oportunidade de nós abrirmos o nosso coração para Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui na minha dificuldade, eis-me aqui no meu sofrimento, eis-me aqui passando por essa dificuldade, vem em meu auxílio. Eu me abro à tua graça, eu me abro à tua presença, socorre-me nesta hora, Senhor. Eu preciso de ti. Dá-me a graça da tua presença, Senhor, para vermos que em todo o tempo, em todas as situações,
a presença de Deus se faz presente, nos atraindo a Ele. E Jesus nos diz: todos aqueles que o Pai atrair para mim, eu o ressuscitarei no último dia. E o Senhor ainda diz: eu sou o pão da vida. Eis aqui o pão que desce do céu, quem comer dele nunca morrerá. Meus irmãos e minhas irmãs, essa é a maior verdade. Deus nos atrai a Ele. E quando nós assumimos que nós queremos estar na presença de Deus, que nós queremos estar em comunhão com o Senhor, é através do seu corpo e do seu sangue que nós temos essa comunhão com o Senhor. Quando nós nos alimentamos com Jesus vivo, com Jesus eucarístico, nós estamos em plena comunhão com o Senhor e já estamos experimentando aqui e agora essa ressurreição que o Senhor nos promete para os últimos tempos. Nós já começamos a viver a alegria da vida eterna no hoje, quando nós nos unimos ao Senhor na comunhão. Porque é o próprio Jesus fazendo morada dentro de nós. E isto é céu, isto é vida eterna. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós nunca hesitemos em nos aproximarmos do Senhor, em receber o Senhor, em nos esforçarmos para ir ao encontro do Senhor e recebê-lo na Sagrada Eucaristia. Porque, como o Senhor mesmo diz, todo aquele que comer deste pão que desce do céu nunca morrerá. É promessa do Senhor Jesus para cada um de nós. Essa é a maravilha que nós podemos contemplar através do Evangelho de hoje. A maravilha de que Deus faz de tudo para nos atrair a Ele. E que quando Deus nos atrai, nós podemos ter vida eterna se nós entramos em comunhão com o Senhor. Porque é muito importante a gente perceber isso. Não basta Deus nos atrair. É preciso que nós abramos o nosso coração. Assim como aquele eunuco abriu o seu coração. Ele estava ali com a palavra de Deus em sua mão. Não estava compreendendo. Mas ele abriu o seu coração e pediu a Filipe que explicasse a palavra e pediu a Filipe que o batizasse. Da mesma maneira, quando nós ouvimos, quando nós temos a oportunidade de sermos atraídos por Deus através da sua palavra, através de uma pregação, através de alguma situação da vida, é preciso que também nós demos a nossa resposta e nos abramos ao Senhor. E deixemos que o Senhor faça morada em nós, principalmente através do seu corpo e do seu sangue da Sagrada Comunhão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Amém.